Você já ouviu falar sobre a tal experiência do paciente? Esse tema é um tema que eu mesmo não acreditava que existia até um tempo atrás. Eu achava que não era uma coisa que valia a pena a gente parar para pensar. Mas depois de aprender, depois de estudar, refletir, parar para pensar em como eu sou quando eu vou contratar serviços, eu mesmo parei para pensar que realmente a experiência vale muito. E no caso das nossas clínicas, no caso dos nossos pacientes, não vai ser diferente de forma alguma. Então eu quero conversar com você hoje um pouco sobre a importância de você ter esse alerta dentro da sua cabeça de parar para pensar na experiência que o seu paciente está tendo dentro da sua clínica. Tá? É sobre isso que eu vou conversar com você nesse vídeo de hoje. Se você está chegando agora, eu me chamo Emerson Badaró, eu sou médico como você. E esse canal aqui, o Vida de Médico, é uma oportunidade que eu tenho de estar junto com você e a gente conversar sobre aspectos técnicos da medicina, mas também de trazer formas, não técnicas, né? Mas formas de você fazer uma medicina de altíssima qualidade, entregando muito valor para o seu paciente, entregando uma medicina muito positiva, melhorando a qualidade de vida das pessoas que te buscam, das pessoas que te procuram, mas ao mesmo tempo você ser bem remunerado por isso, que é uma coisa que você realmente merece. E além disso, você não pode esquecer de aproveitar a vida, de curtir as coisas que você gosta, de estar junto com a sua família, de ver os seus filhos crescer, porque esses momentos não passam e a vida não volta. A única coisa que a gente tem certeza é que o tempo na nossa vida não vai voltar. Então é uma oportunidade que eu estou aqui com você para a gente poder discutir sobre esses aspectos de como que você faz para levar a vida numa boa, numa forma leve e também ser extremamente produtivo, inclusive financeiramente dentro da medicina. Se você tiver algum amigo que quer participar, que entende o que é essa vida de médico, convida ele para participar da nossa comunidade, seguindo aqui no canal do YouTube. E essa é uma forma que eu tenho do YouTube entregar para mais médicos esse conteúdo que eu faço com bastante cuidado para que você possa realmente aproveitar e aplicar na sua vida. Mas, pois bem, voltando a falar da experiência do paciente, eu mesmo, como eu estava comentando antes, eu, como uma pessoa muito objetiva que eu não sou uma pessoa que acreditava nesse assunto de experiência, sabe? Eu ia para o aeroporto e escutava falar assim, a experiência azul, aí eu ia para operadora de telefone, o pessoal falava, experiência TIM. Eu falava, gente, que péssima experiência que é essa que eles estão vendendo? E não existe experiência azul, é um avião que decola, pousa, acabou. Não tem experiência no meio daquele processo ali. Pelo contrário, as experiências são péssimas, né? Se eles estão querendo fazer propaganda disso, é porque não vale nem a pena. E eu não entendia muito bem como é que funcionava essa questão de experiência, né? Mas aí o tempo foi passando, eu fui, como eu estava falando antes, eu fui estudando, fui aprendendo, fui refletindo sobre o que é isso e eu comecei a entender a importância da gente se preocupar com a experiência do paciente dentro da nossa clínica, desde o pré-consulta, do intraprocedimento que você tiver que fazer e também do pós que você vai fazer. E isso vale muito por quê? Porque você consegue conectar melhor com o seu paciente, você consegue ter uma melhor adesão dele no tratamento, você consegue fazer com que ele seja um paciente que recidiva dentro da sua clínica, ele vai voltar para fazer o acompanhamento com você. Além disso, ele vai ser um paciente que vai ter uma experiência melhor, ele vai trazer outras pessoas para poder passar com você. Então, se preocupar com a experiência do paciente é uma coisa essencial para que você possa ter um sucesso profissional e que você possa efetivamente aumentar o seu ticket dentro da sua clínica, ter o perfil de paciente que você gosta, fazer a medicina do jeito que você realmente acha que é importante ser feita. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de perceber no seu dia a dia uma compra de uma commodity, ou seja, aquela coisa que você compra que tanto faz você comprar do fulano ou do Beltrano, que é o mesmo produto, mas que você acaba preferindo comprar de um deles, porque ali dentro daquele local você é mais bem tratado, você é mais bem cuidado, se identifica melhor, você se sente como uma pessoa que realmente faz diferença dentro daquele negócio. Então, por exemplo, uma coisa super simples, quando você vai abastecer o seu carro, tanto faz você abastecer na gasolina do posto da Shell ou do posto da Petrobras, são duas gasolinas boas, são duas coisas que vão te levar para onde você quer. Mas tem gente que tem preferência. Tem gente que fala, eu prefiro abastecer naquele posto X porque ali o frentista é simpático, porque ali o serviço é mais rápido, porque ali eles explicam que a gasolina realmente é confiável, porque ali eles me demonstram, eles me provam que aquela gasolina não é adulterada. Isso se chama experiência, gente. Você está mostrando para o cliente uma coisa que para o cliente é importante e esse cliente acaba valorizando melhor a compra daquele produto, no caso da gasolina, com você. Mas quando a gente vai falar de serviços,
isso vale muito mais, porque o índice de subjetividade para quando a gente conversa de serviços é um índice que aumenta muito. Então, por exemplo, quando você vai ter um atendimento do seu paciente na sua clínica, se você se preocupa, e olha, assim, eu vou começar a passar as dicas aqui agora, né? Se você se preocupa em efetivamente ter uma escuta ativa do seu paciente, sem deixar aquela conversa ficar solta, né? Não estou falando que você tem que deixar o paciente falar tudo que ele quer, mas você conduzir a consulta de uma forma que você realmente consiga tirar do paciente as informações que você quer, mas deixá-lo falar quais são as queixas dele, isso aumenta muito a probabilidade do paciente gostar do seu serviço. Saiba que a empatia inicial de uma consulta faz com que a pessoa goste de você ou não e que ela confie ou não na proposta de tratamento que você vai fazer. E você tem a empatia inicial, ela vai ser pega pelos estudos, mostram pra gente que ela vai ser pega pelo paciente nos primeiros 3 segundos de conversa. Então, assim, antes de você entrar na sala do paciente, eu quero que você abra um sorriso. Ou então, antes, não sei como é que é o seu volume, o seu jeito de atender, né? Eu atendo de um jeito que o paciente já está dentro da sala e depois eu chego. Mas se for o contrário, se é você que está na sala e o paciente vai entrar, antes dele entrar na sala, você vai abrir um sorriso. Porque a probabilidade desse paciente gostar de você e ter uma confiança maior, desarmar esse paciente, dele poder ter uma confiança maior naquele médico que está ali, que é você, aumenta bastante se ele já chegar e te ver com um sorriso na cara, se ele te ver com um sorriso genuíno na cara, né? Não é um sorriso falso, mas um sorriso genuíno. Então, faça esse exercício. Antes de entrar na sala, abre um sorriso, relaxa a musculatura, entra com a cara boa, você vai ver que seus pacientes vão ter uma empatia muito maior por você. Uma outra dica que você tem que se preocupar é em ter a experiência do paciente, inclusive com as secretárias. Você vai falar para suas secretárias serem simpáticas, porque uma secretária mal educada, uma secretária que é ríspida, uma secretária que está de mau humor ou que não se preocupa, às vezes ela não faz nada disso, mas ela não se preocupa em realmente ser simpática. Ela é uma secretária que vai minar o seu atendimento, porque o paciente já vai chegar na sala estressado, já vai chegar armado e, consequentemente, ele não vai confiar no serviço daquela clínica como um todo, porque ele já entra cheio de conceitos de que você não é uma pessoa empática, que não está trazendo uma boa experiência para ele ali dentro daquele processo de tratamento que ele está com você. E aí a gente passa para um outro ponto, né, que é a estrutura geográfica da sua clínica. Ela é adequada para o paciente ou é uma clínica insalubre, apertada, em que você deixa os seus pacientes sentados numa cadeira desconfortável, você deixa os seus pacientes numa sala que é quente, fora de uma temperatura que não é confortável para eles. Isso tudo já vai demonstrando um pouco a experiência que você quer entregar para o paciente e, consequentemente, se você é um médico que é desleixado com essa sala de espera, eles imaginam também que você vai ser desleixado com o tratamento deles. Então, vai piorando a experiência desse paciente com você. E aí, depois que você faz a escutativa, quando o paciente está lá com você, dentro da escutativa da consulta, você vai escutar, você vai fazer a sua proposta de tratamento. E uma coisa que eu faço, gente, que eu acho que funciona muito bem, é o paciente falar para mim a queixa dele e depois eu vou, em poucos segundos, eu repito a queixa para mostrar para o paciente que eu entendi o que ele falou. Então, por exemplo, vou falar uma situação que acontece comigo no dia a dia como oftalmologista. O paciente chega para mim e fala assim: Emerson, eu estou com baixa de visão há 3 dias, desde que eu tive um episódio de vômito e a minha visão piorou. Eu falo: ah, que interessante. Então, há 3 dias atrás, sua visão piorou por causa do episódio de vômito. Vamos ver o que é. Aconteceu mais alguma coisa? Aí eu vou esmiuçar. Mas assim, você repetir o que o paciente falou nas suas palavras, mostrando para o paciente que você realmente escutou aquilo que ele falou, aumenta muito a probabilidade desse paciente gostar da sua consulta, porque você realmente é um médico mais atencioso. Então, se preocupe em mostrar para o paciente que você escutou o que ele falou. Um médico que, por exemplo, está sentado no computador, o paciente está falando aqui, e ele está sentado no computador digitando aqui, muitas vezes esse médico não está prestando atenção no que o paciente está falando. Mas eventualmente está. Né? Tem gente que tem essa capacidade de escutar sem ter que estar olhando olho no olho. Mas essa pessoa que está recebendo, né, essa informação lá, o paciente que está te olhando, não olhar para ele diretamente, ele perde a confiança. Ele vai ficar achando que você não está prestando atenção e, consequentemente, a experiência dele também vai ser considerada como uma experiência ruim. Então, se preocupe com isso. Mais uma dica que eu posso passar para você é você se preocupar em falar para o paciente o tratamento que você está propondo para ele de uma forma clara. Tem paciente que é paciente extremamente entendido do que você vai falar, tem paciente que realmente sabe
de antemão algumas coisas, mas tem paciente que tem dificuldade de entender, seja por diversos motivos, seja por uma dificuldade intelectual, seja por uma dificuldade de não ter background nenhum em relação àquela doença, de nunca ter passado por aquela situação, e também pacientes que não entendem muito bem sobre a medicina porque não faz parte da vida deles. Enfim, fato é, você tem que parar para se preocupar se a mensagem que você está falando está realmente sendo recebida pelo paciente. Depois que você faz a consulta, você vai partir para a parte de pós-consulta, que é o acompanhamento disso daí. Você se preocupa em um paciente crônico, um paciente que tem volta na sua clínica, que é aquele paciente que tem um tratamento longo dentro da sua clínica. Você se preocupa em ter uma preocupação de entregar para ele, você demonstra para o paciente que você realmente quer que ele volte. Então, assim, por exemplo, você fala para o paciente, agenda lá na secretária lá, um retorno para daqui a 3 meses, ou você fala para ele, marque agora o seu retorno com a secretária, porque eu faço questão de te ver daqui a 3 meses, porque é importante te ver, e é importante por isso, isso e isso. Então, não deixe de vir no seu retorno, porque no retorno seguinte vai ser o importante para o acompanhamento para eu chegar a essa conclusão. Então, por exemplo, eu falo dos meus pacientes de retinopatia diabética. Eu estou acompanhando eles, eu falo, fulano, o paciente que eu atendi hoje, inclusive, a sua retina está com alterações e é muito importante que eu faça o controle periódico dessas alterações da sua retina. Hoje, o estado da sua retina é esse. Aí eu expliquei para a paciente como era, uma paciente bem simples, que eu tive que explicar com bastante detalhe assim, o que era a questão que ela tinha. E aí eu falei para ela, eu quero te ver daqui a 3 meses. Por quê? Porque daqui a 3 meses, depois que eu fiz um laser hoje, o que eu espero desse laser é que esse laser consiga melhorar as alterações que você está no fundo de olho, da retinopatia diabética, e, consequentemente, daqui a 3 meses eu vou ver o resultado disso e avaliar se eu vou precisar ou não. Então, você não pode deixar de vir daqui a 3 meses, porque eu vou chegar a uma nova conclusão desse resultado do tratamento que a gente fez. Tá? Então, é muito importante que você mostre para o paciente que ele tem que marcar, já marque de uma vez a consulta, assim que ele sai da clínica, ele já marca de uma vez, isso aumenta muito a confiança dele em você também, e evita que o paciente perca o prazo, evita que o paciente vá para outro médico, enfim. E você mostrar para ele a importância dele voltar vai fazer com que ele pare de perder as consultas, né? O paciente tem outras coisas para fazer na vida e se ele entender que a sua consulta, ele entender o motivo do seu retorno, ele vai efetivamente saber que está na hora dele voltar. E aí, falando ainda do pós-consulta, eu tenho outro tema que eu quero te chamar bastante atenção e que eu vejo que a maioria dos médicos não se preocupa efetivamente em fazer, que é você pedir a opinião dos seus pacientes sobre como foi a experiência dele. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo que acontece com bastante frequência. A maioria das pessoas quer saber umas respostas e acha que aquelas respostas são extremamente enigmáticas, né? Como eu vou saber se meu paciente está gostando ou não do meu serviço? Você já perguntou para o seu paciente? Se você não perguntou, não tem como você saber. E existem diversas formas de você saber, existem diversos indicadores, são indicadores de várias complexidades diferentes que são muito interessantes, são muito importantes. Mas o indicador principal e o inicial que eu acho que todos os médicos deveriam fazer dentro das suas clínicas é pergunta para o paciente, fala com ele o que ele... Deixa um campo aberto para ele te falar gostei, não gostei, por isso e aquilo. E eu vou te falar, sabe qual é a melhor forma que você tem de fazer essa pesquisa, de fazer essa pergunta para o seu paciente? Pede para ele te avaliar no Google. Pede para ele avaliar a sua clínica no Google. Eu fiz um vídeo outro dia sobre isso aqui, sobre a importância das avaliações do Google para o desenvolvimento da sua clínica como um todo, não só para você virar prova social, mas para você desenvolver o serviço que você trabalha dentro da sua clínica. E esse vídeo está aqui no canal também, no Vida de Médico. Eu quero que você vá lá e assista se você ainda não assistiu, porque ele te mostra o quão importante é você ter avaliações no Google periódicas para você melhorar o serviço que você tem. Então pergunta para o paciente, faz esse exercício e você vai ver que o paciente vai te falar onde a experiência está sendo boa e onde a experiência está sendo ruim. Tenha humildade de escutar os comentários que vão vir, porque são coisas muito boas. Os comentários que sejam eventualmente negativos, você sabe onde que precisa melhorar. E os comentários que são positivos, você vai elogiar a sua equipe e as suas atitudes para que você continue fazendo dessa maneira. Bem, eu acho que deu para entender um pouco sobre o quão importante a experiência do paciente é. Se você ainda não valoriza
probabilidade do paciente ter uma experiência ruim, apesar de tecnicamente o médico ser muito bom. Eu acho que é importante você entender isso. Eu tenho certeza que você vê médicos que entregam serviços de qualidade técnica muito parecidos entre si, mas que, em termos de satisfação de paciente, um desponta muito mais do que o outro. E eu espero que esse médico seja você, porque a diferença entre esses dois médicos que tecnicamente são iguais e um tem um resultado de satisfação do paciente muito diferente é a experiência que esse paciente está recebendo dentro daquele consultório e que ele está deixando de receber dentro do outro. Consequentemente, esse médico que estiver tendo uma experiência, entregando uma experiência boa para os seus pacientes, ele vai ter um consultório mais cheio, vai ganhar mais dinheiro, vai conseguir fazer uma medicina de forma mais tranquila e vai, consequentemente, ter mais tempo para fazer as outras coisas que ele gosta também. Então, se preocupe, faça análise de pré-consulta da experiência do seu paciente, intraconsulta, tenha uma escuta ativa, tenha uma escuta em que você pode mostrar para o paciente que você realmente dá atenção para ele. E, além disso, façam pesquisas, tá? Faça pesquisas para saber como foi a experiência do seu paciente dentro da sua clínica. Você vai se surpreender quando você passar a se preocupar com a experiência do paciente de uma maneira completa. Depois que você fizer isso tudo, me chama no Instagram para me contar o que fez de diferente na sua vida. Se você tiver, como eu estava falando antes, algum amigo que precisa receber essas dicas, encaminhe esse vídeo e segue a gente aqui no canal Vida de Médico, onde eu, Emerson Badaró, te passo vários insights da minha vida como médico, mas também como pai de família e como uma pessoa que está vivendo a vida de uma forma plena da maneira que eu gosto, para que você também possa ter isso e você possa entender que você também pode fazer dessa maneira. Você não precisa ser workaholic, você não precisa se matar de trabalhar, porque esse tempo que a gente vive hoje não volta mais. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.